Distribuição de tomadas de uso geral em função do perímetro e com as potências adequadas de acordo com a NBR 5410. A videoaula de hoje, de número 3 sobre projetos elétricos, é exatamente isso que eu vou abordar junto com vocês. Mas, como de costume, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui. Se você é novo ou nova e está conhecendo o canal agora, aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, que eu garanto que tem uma série de conteúdos que com certeza irão ajudar no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento acadêmico, que você possa então utilizar todo o conteúdo que é postado aqui semanalmente para alavancar a sua carreira ou mesmo auxiliar os seus estudos profissionalizantes ou mesmo de nível superior. Estamos no vídeo de número 3 da nossa playlist sobre projetos elétricos em Excel, onde eu estou abordando os critérios da norma passo a passo e depois nós vamos pegar uma planta, fazer um estudo de caso e então distribuir todos os pontos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, aplicar todos os fatores de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, cálculo de demanda, calcular o ramal de entrada de acordo com a categoria de fornecimento e ter esse projeto com o memorial descritivo pronto para ser entregue pelo cliente. Então, para você não perder nada disso, se inscreve e ativa as notificações. Então, chega de enrolação, vamos para o conteúdo que tem muita coisa para eu explicar na videoaula de hoje. Ainda nas etapas do projeto elétrico, vamos falar sobre as condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas de uso geral. Então, tomadas de uso geral. Lembrando que tomadas de uso geral são aquelas tomadas que não excedem os 10 amperes, ou seja, 1.270 watts em 127 volts, 2.200 watts em 220 volts. Então, porque se um equipamento excede os 10 amperes de consumo, então esse equipamento precisa de uma tomada de uso específico que será abordada na próxima aula. Então, vamos nos ater hoje às tomadas de uso geral. Então, para dimensionar a tomada de uso geral, nós vamos utilizar o perímetro. Então, as tomadas de uso geral são dimensionadas em função do perímetro do cômodo ou dependência. E aí nós vamos definir também qual é a tensão de utilização dessa tomada de uso geral, se é 127, 220 volts, e aí nós vamos especificar também. Para tomadas de uso geral, atribuir o mínimo de 100 volt-ampere para cada tomada a cada 5 metros de fração de perímetro, tão espaçadas uniformemente quanto possível. Então você pega o perímetro, divide por 5 e aí você vai saber qual é a quantidade mínima de tomadas previstas para o ambiente. Lembrando que cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, prever no mínimo um único ponto de tomada. Então essa é uma das especificações que está na nota aqui da norma NBR 5410. Avançando, falando um pouco sobre cozinhas agora, o critério ele é um pouquinho diferente, mas ainda estamos trabalhando com o perímetro. Então nas cozinhas, copa-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, prever uma tomada para cada 3,5 metros de fração de perímetro. Ou seja, não é mais os 5 metros agora, não são mais os 5 metros, são 3,5 metros. Você pega o perímetro total, divide por 3,5, então você vai chegar à quantidade de tomadas necessárias, independente da área. E sobre o balcão da pia, prever no mínimo 2 tomadas. Então você vai fazer todo esse espaçamento, mas você ainda deve prever, fora essa distribuição, pelo menos 2 tomadas sobre a
pia. Então isso é importante e está descrito na NBR 5410. Halls, corredores, subsolos, garagens, sótãos, varandas devem ser previstos pelo menos um único ponto de tomada, pelo menos um. Lembrando que a norma está sempre trabalhando com o mínimo. O máximo somos nós que vamos definir em função da necessidade de cada local. Nos banheiros, deve prever no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório, com uma distância mínima de 60 centímetros do box. E quando nós falamos em um ponto de tomada, depois eu vou entrar na potência desses locais aqui e eu vou falar um pouco sobre a tomada também do banheiro, quando as pessoas falam, mas é a utilização do secador. Então nós vamos entrar já nesse critério. Seguindo ainda aqui nas etapas do projeto, quando nós falamos em banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderia e locais semelhantes, agora nós vamos falar sobre potência, deve-se prever o mínimo de 600 voltamperes por ponto de tomada até 3 tomadas. Para as 3 primeiras tomadas, prever o mínimo de 600 voltampere e atribuir 100 voltampere para cada ponto de tomada excedente. Então, se você tem 10 tomadas naquele ponto, as 3 primeiras tem que obrigatoriamente ter 600 VA de potência cada uma delas. Se eu tiver 4, as 3 primeiras tem 600 e a quarta tem 100. Se eu tiver 10, as 3 primeiras tem 600 e as outras 7 tem 100 cada uma. Isso é o mínimo previsto pela NBR 5410. Eu posso ter mais de um circuito na cozinha? Pode, e muitas vezes você vai ter em função de cada um dos equipamentos que será ligado, porque na cozinha existem diferentes equipamentos que podem e geralmente vão exceder os 10 amperes. E aí nós vamos entrar em outro tipo de circuito, que é o circuito de uso exclusivo específico. Nos demais cômodos, como quarto, sala, halls, dentre outros, atribuir o mínimo de 100 voltampere para cada ponto de tomada. Eu posso, de repente, no mesmo circuito de tomada da sala, ter o circuito do hall e ter do primeiro dormitório? Pode, sem problema algum. O ideal é que você não misture áreas molhadas com áreas secas, porque a norma prevê um critério para as áreas úmidas, áreas molhadas, né? E outro critério para áreas secas. Então você não vai misturar circuitos de área molhada com circuitos de área seca. Então estes devem ser separados. Agora, 2 dormitórios no mesmo circuito, o hall e a sala de estar no mesmo circuito, não tem problema nenhum. A sala de estar e a sala de jantar não tem problema nenhum. Lembrando que sala de jantar e copa-cozinha são coisas diferentes, né? E aí vai de acordo com como o projeto foi arquitetado, como que foi desenhado esse projeto. Mas se for uma copa-cozinha e terá equipamentos que precisam estar ligados à corrente elétrica para aquecimento ou mesmo para cozer algum alimento, assar algum alimento, aí utiliza-se o critério de copa-cozinha com aquele critério de 600 VA para as 3 primeiras e aí a distribuição a cada 3,5 metros de fração de perímetro, ok? E agora, para pontuar, para a gente finalizar o assunto de hoje, eu quero deixar muito claro que a norma ela sempre prevê o mínimo para ser distribuído em cada cômodo ou dependência da edificação. Mas quando você já tem um projeto arquitetado, você já tem o desenho da edificação, fica muito melhor, muito mais fácil a distribuição quando você tem também o posicionamento dos equipamentos que serão utilizados nessa edificação, porque você consegue fazer uma distribuição de tomada mais assertiva. A participação de um arquiteto, de um designer de interiores ou mesmo do engenheiro civil que está projetando a parte arquitetônica da casa é muito importante no projeto elétrico, porque esse projetista que está arquitetando a utilização dos ambientes vai nos dizer onde serão posicionados cada um dos equipamentos. E assim nós conseguimos fazer uma melhor distribuição dos pontos de tomada para uma melhor utilização e uma otimização dos locais e da distribuição elétrica para facilitar e gerar conforto para os nossos clientes. Então isso é muito importante. O que foi apresentado aqui hoje é o mínimo previsto pela norma, mas leve sempre em consideração aquilo que o arquiteto, a arquiteta
posicionou e disse como vai ficar os componentes que serão utilizados nessa instalação. Com certeza vai ficar muito melhor e muito mais confortável a utilização das tomadas de uso geral ou mesmo de uso específico dentro dessa edificação para o seu cliente. E esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha curtido, eu espero de verdade que você tenha gostado e que esse conteúdo contribua para a sua jornada profissional. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui no vídeo, ajuda demais o canal e assim o YouTube entende que é um conteúdo de valor e entrega para mais pessoas. Um forte abraço, nos vemos na próxima aula e até mais. Tchau!